Irecê é um município do estado da Bahia, no Brasil, que se localiza na região setentrional da Chapada Diamantina. Sua população, conforme a estimativa do IBGE de 2020, era de 73.524 habitantes. Até o século XVII, o interior da Bahia era habitado pelos índios aimorés, também chamados de botocudos. Nesse século, a região atualmente ocupada pelo município foi doada pelo rei de Portugal sob a forma de Sesmaria para Antônio Guedes de Brito. Em 21 de fevereiro de 1807, João de Saldanha de Gama Melo Torres Guedes de Brito, descendente de Antônio, vendeu uma parte da Sesmaria, chamada de Barra de São Rafael, para Felipe Alves Ferreira e Antônio Teixeira Alves. Uma parte de Barra de São Rafael era conhecida como Lagoa das Caraíbas, ou Brejo das Caraíbas. Até 1896, a região era conhecida como Caraíbas. Nesse ano, por sugestão do tupinólogo Teodoro Sampaio, o nome foi mudado para Irecê, nome indígena que, segundo Teodoro Sampaio, significa pela água, a tona d'água ou a mercê da corrente. No entanto, segundo o tupinólogo Eduardo Navarro, o nome está incorreto. Segundo ele, em tupi antigo, pela água seria Irupi e não Irecê. Em 1906 foi criado o distrito de Paz de Caraíbas, subordinado à subdelegacia de polícia de Morro do Chapéu. O município de Irecê foi criado em 2 de agosto de 1928 pela Lei 1896, assinada no Palácio do Governo por Francisco Marques de Góes Calmon, com a denominação de Vila de Irecê. No entanto, por não ter renda suficiente que o caracterizasse como município, foi anexado a Morro do Chapéu em 8 de julho de 1931 pelo decreto número 7.479, assinado no Palácio do Governo por Arthur Neiva Bernardino José de Souza. A independência política de Irecê aconteceu de fato a partir do ano de 1933, através do decreto 8.452, de 31 de maio de 1933, assinado no Palácio do Governo por Juraci Magalhães, restaurando o então extinto município. Situado a 478 quilômetros da cidade de Salvador, o município de Irecê fica na zona fisiográfica da Chapada Diamantina setentrional, abrangendo toda a área do Polígono das Secas. Pertence à Bacia do São Francisco. Ocupa a posição de status por ser a maior cidade da microrregião, tendo a maior população e por ser a mais evoluída tecnologicamente. O município de Irecê fica na zona fisiográfica da Chapada Diamantina setentrional, abrangendo toda a área do Polígono das Secas. Pertence à Bacia do São Francisco. Tem como limites os municípios de João Dourado, Presidente Dutra, Lapão e São Gabriel. As rodovias estaduais que ligam Irecê são a BA 052, Estado do Feijão, a BA 148 e a BA 432. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia IMET, desde 1973 a menor temperatura registrada em Irecê foi de 9,4 graus centígrados em 26 de julho de 2008. Outros registros abaixo de 10 graus centígrados ocorreram em 2004, nos dias 26 de julho e 12 de agosto, ambos com mínima de 9,6 graus centígrados. O recorde de maior temperatura atingiu 39,1 graus centígrado em 3 de outubro de 2010. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de aproximadamente 200 milímetros em 2 de novembro de 2020. Outros grandes acumulados iguais ou superiores a 100 milímetros foram 136,8 milímetros em 18 de março de 2003, 135,6 milímetros em 11 de janeiro de 1988 e 5 de novembro de 2000, 121,6 milímetros em 13 de fevereiro de 1988, 115 milímetros em 28 de novembro de 1980, 114,1 milímetros em 9 de novembro de 2000, 113 milímetros em 25 de outubro de 1999 e 105 milímetros em 24 de janeiro de 2000. Março de 1997, com 392,7 milímetros, foi o mês de maior precipitação, seguido por janeiro de
2016, 330,7 milímetros. O município é famoso e reconhecido pelo grande potencial agrícola e agropecuário, tendo recebido o título de Cidade do Feijão e Capital Mundial do Feijão devido às grandes safras colhidas nas décadas de 1980 e 1990. O município, em seus tempos áureos, foi o primeiro produtor de feijão do Nordeste e o segundo do país. A economia do município e região é baseada na produção agrícola de policultura, dando-se destaque, além da produção de mamona e feijão, à produção de cebola, tomate, beterraba, cenoura, pinha, que também tem grande destaque na região. Baseia-se também a economia na pecuária e no comércio local, que há muito deixou de ter na produção agrícola sua fonte de renda majoritária, tornando-se um grande polo de prestação de serviços. O município de Irecê caracteriza-se como sendo polo de sua região compreendida por 28 cidades, sendo uma das cidades mais prósperas na área do comércio e serviços no estado da Bahia. Já no setor industrial se destacam fábricas de móveis, confecções, gráficas, abate de frangos e fábricas no ramo de laticínios e doces, com forte comércio nos setores automobilístico, supermercados, vestuários, materiais de construção, varejos, atacadistas, distribuidoras que abastecem cidades circunvizinhas. Seu comércio é reconhecido no cenário estadual. É o centro da região geográfico de trânsito de comércio da região, possuindo centenas de lojas e grupos empresariais que atuam em todos os segmentos. O município possui um campus da Universidade do Estado da Bahia, o ENEB, e um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, SEAD, contando ainda com instituições de ensino superior, iniciativa privada, Anguera, UESBA, Unopar, FAI, EDCOM e FETC-EAD. Possui colégios estaduais como Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, o Polivalente Luiz Viana Filho, colégios municipais como o Odete Nunes Dourado e o Tenente Wilson, e programas como a TV Irecê, que capacita jovens na área de audiovisual, rádio, gráfica e web design. O município possui um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA. O IFBA Campus Irecê oferta o ensino médio, superior e subsequente. O ensino médio, além de possuir a grande currícula básica, vem integrado de um dos 3 cursos técnicos ofertados no campus: informática, eletromecânica e biocombustíveis. Atualmente, o ensino superior oferta o curso superior de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso superior de Tecnologia em Manutenção Industrial. O ensino subsequente está descontinuado pela campus em breve, logo após os discentes que ainda estão cursando a modalidade subsequente se formarem. Irecê ocupa a 12ª colocação do IDEB entre todas as cidades da Bahia. Esses avanços vêm proporcionando abertura para receber novos projetos educacionais. Um deles é o projeto UCA, um computador por aluno. A Escola Municipal Duque de Caxias, próxima ao terminal rodoviário, está como projeto piloto. Recebeu 500 laptops, todos com software livre, Betases, que farão parte do cotidiano dos alunos e professores. Os professores estão fazendo a formação do Proinfo para poder lidar com as máquinas. Apesar de Irecê inserir-se na região da Chapada Diamantina, a cidade e a microrregião não contam com um grande potencial turístico. A cidade de Irecê é geralmente muito visitada na época junina por tradicionalmente realizar uma das melhores festas juninas no estado da Bahia, a qual inclusive citada em famosa letra de forró: eu este ano vou levar você para conhecer o meu São João, eu este ano vou levar você para Irecê, a capital do feijão, e por aí vai. Forró Sertão, evento junino trazendo grandes músicos sertanejos à região. Noite dos Poetas, encontro anual de poesia realizado
realizado na cidade e apoiado pela coletividade de cultura Balaio da Gente, sempre em março, no dia da morte do poeta baiano Castro Alves. O município de Irecê conta com Hospital Regional de Irecê, Hospital de Atendimento Médico de Irecê, UPA 24 horas, Hospital e Maternidade Josefa Ismael Sobral, Hospital Municipal Irecê e Policlínica Regional de Irecê. As rádios locais de Irecê são as seguintes: Rádio Caraíba FM 100,7, Rádio Nativa Irecê 93,7, Rádio Cidade 91,1, Rádio Líder FM 103,7, Rádio Vida 107,9. Irecê é administrado por Prefeito Elmo Vaz 2017-2020, Vice-Prefeito Erício Batista, Presidente da Câmara Rogério Amorim 2017-2018. A cidade conta com 15 vereadores. Os ireceenses mais famosos e ilustres são Regina Dourado, atriz, Jim, vocalista do grupo Mamonas Assassinas. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado, volte sempre.